Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo do copo diferencial e continuaremos no exemplo 11, que era funções polinomiais. A gente continuará no exemplo C, no caso, é para construir o gráfico da função f de x igual a x à quarta menos 1. Para fazer o gráfico dessa função, a primeira coisa que a gente pode fazer é saber qual é o comportamento desse valor, ou seja, dessa expressão, ou seja, da imagem da função, né? Quando a imagem será positiva ou quando a imagem será negativa. Para isso, a gente faz o estudo do sinal, x à quarta menos 1. A gente pode reescrever x à quarta menos 1 como sendo x ao quadrado menos 1. Esse x ao quadrado acaba sendo o primeiro termo, o quadrado da diferença. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Aí fica x ao quadrado menos 1 e x ao quadrado mais 1. Aí agora a gente pode usar o quadrado da diferença nesse primeiro fator, x ao quadrado menos 1. Aí fica x menos 1, x mais 1. X ao quadrado mais 1. Então, fazer o estudo do sinal dessa expressão é a mesma coisa de fazer o estudo do sinal dessa expressão aqui, porque essa é sempre positiva. Então, vamos lá. Fazendo o estudo do sinal dessa expressão, vamos pegar x menos 1 e x mais 1. E no jogo do sinal, a gente já pode dizer que é x à quarta menos 1. Então, você faz a reta, a reta real, de tal maneira que apareça os pontos 1 e menos 1. Então, vai aparecer 1 e vai aparecer o menos 1. Essa expressão ela será maior do que zero quando x for maior do que 1. Então, é positiva à direita. Será menor do que zero quando x for menor que 1. E será zero exatamente no 1. Essa expressão ela será maior do que zero quando x for maior do que menos 1. E ela será menor do que zero quando x for menor do que menos 1. E será zero exatamente no menos 1. Então, fazendo o jogo do sinal, à esquerda do menos 1 a gente tem positivo. Entre menos 1 e 1 a gente tem negativo. Menos com mais, menos. E à direita do 1, mais com mais, mais. Então, a gente vai ter essa situação. Dessa forma, a gente conclui o quê? Que quando a gente fizer o plano cartesiano para fazer o gráfico dessa função, o gráfico vai ficar acima do eixo x, à esquerda do menos 1, para cá assim. Vai ficar abaixo do eixo x, à direita do menos 1 e à esquerda de 1. E depois ela vai passar de 1 para a direita, né? De baixo para cima. Vai ficar abaixo à esquerda de 1 e acima do eixo à direita de 1. Dessa forma. Então o gráfico vem, toca no menos 1 e sobe, como uma parábola. Então a gente sabe esse comportamento e isso já ajuda para a gente fazer o gráfico da função. Então vamos fazer, deixa eu fazer o plano cartesiano. Vamos lá, eu fiz o plano cartesiano. A gente sabe que f de x é x, só que ó, f de x é igual a x à quarta menos 1. Como a gente já fez, quando x for menos 1, f de menos 1 é zero. Então a gente tem esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Quando o f for 1, f de 1 também é zero. Então a gente tem esse ponto aqui, ó. Ponto menos 1 e 0 e o ponto 1 e 0. Pronto. Aí, se eu pegar um ponto no meio, aqui, ó. Aqui é o quê? Menos 1 sobre 2. Quando o x for menos 1 sobre 2, a gente vai ter o quê? Menos 1 sobre 2. Vai ficar menos 1 sobre 2 quarta menos 1. Menos 1 sobre 2 a quarta vai ficar 1 sobre 2 a 4. Menos 1, né? Menos 1. Aí 1 sobre 2 a 4 dá 2 vezes 2, 4, 1 sobre 16. 1 sobre 16 menos 1. Então, isso vai ficar
menos 15 sobre 16, quando a gente tirar o mínimo aqui. Deixa eu ajeitar essa conta. Pronto. A mesma conta. Então, 1 sobre 16 menos 1, a gente tira o mínimo. O mínimo é 16, aí fica 1 menos 16 sobre 16. 1 menos 16, menos 15. Menos 15 sobre 16. Menos 15 sobre 16 é alguma coisa próximo de 1, mas é menor do que 1. Se a gente verificar esse ponto aqui, é exatamente a gente pegar menos 1 e tirar 1 sobre 16, tirar um pedacinho, 1 sobre 16. Vamos colocar no gráfico. Veja só, o ponto que a gente atribuiu é um meio, esse aqui, né? Só. E o ponto que a gente obteve foi 1 sobre 16 menos 1. 1 sobre 16, a gente pode dividir 1 em 16 pedaços, né? E depois subtrair menos 1. Veja só, de 0 até menos 1, a gente tem como distância 1, né? Então, quando eu dividir no meio, eu vou ter um meio. Quando eu dividir no meio de novo, vou ter um quarto. Quando eu dividir ao meio de novo, eu vou ter 1 sobre 16. Então, essa distância daqui até 1 sobre 16 é o quê? Né? É o quê? Em termos de distância, é 1 menos 1 sobre 16, né? Mas como a gente está na parte negativa, então esse pedaço aqui, né, é a negativa de 1 menos 1 sobre 16, que é 1 sobre 16 menos 1. Então é exatamente aqui, ó, nosso ponto do gráfico da função, né? Da mesma forma, se a gente fizer x igual a 1 meio, a gente obtém 1 sobre 16 menos 1, que é um ponto simétrico. Desse lado aqui, ó. A gente vai ter esses dois pontos onde vai passar o gráfico. Então, a gente já tem esses pontos em que passa o gráfico. Deixa eu só ajeitar esses pontos. Pronto. Então, a gente tem já dois pontos. Se eu pegar outro ponto aqui, se esse é um meio, esse aqui é um quarto, né? Negativo. Menos um meio, menos um quarto. Então, obrigatoriamente, eu vou obter um simétrico aqui, que é um quarto, né? Então, eu vou pegar agora menos um quarto e ver em que dá. Em que dá. Veja só, fazendo x igual a um quarto ou menos um quarto, tanto faz, porque vai dar o mesmo resultado, né? Então, a um quarto, mais ou menos um quarto. Então, f de um quarto é igual a 1 sobre 4 elevado a 4 menos 1. Aí, 1 sobre 4 elevado a 4 dá 1 sobre 4 elevado a 4 menos 1. 4 elevado a 4 dá um número muito grande, né? Mas a gente pode reescrever ele em potência de 2. Vai ficar 1 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 4. Eu escrevi o 4 como sendo 2 ao quadrado, menos 1. Aí aqui fica 1 elevado a 2. Aí a gente tem uma potência de potência e multiplica os expoentes, né? 2 vezes 4, 8. 1 elevado a 8 menos 1. Para que isso? Para eu saber aonde colocar esse valor. Então, eu vou dividir ao meio 8 vezes, por causa dessa potência. A outra eu dividi ao meio quantas vezes? Foi 2 elevado a 4. Dividi 4 vezes. Então, 2 elevado a 8, eu vou dividir 8 vezes. E faço menos 1. Então, 1 sobre 2 elevado a 8 menos 1. Veja só. Nesse ponto aqui, eu dividi ao meio, né? Então, aqui tem um meio. Dividindo ao meio novamente, aqui, eu tenho um quarto. Então, dividi o meio uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, oito, muito próximo, né? Dividir 8 vezes. Então, a gente vai ter um ponto aqui muito próximo do menos um.
Então a gente já pode colocar esse ponto de forma bem próxima do menos um. Aqui, ó, menos um está aqui, a gente pega e passa um segmento bem próximo. Do mesmo jeito para a direita, né? Se a gente pegar um ponto aqui no meio, a gente vai obter não muito distante. Vai obter outro ponto mais ou menos aqui, tão próximo que não é visível a diferença, né? Então a gente tem esse comportamento para a função. Ela vai sair do menos um e vai sair quase como uma reta aqui, aí depois começa a curvar. Vamos pegar esse ponto aqui. Que ponto é esse? Esse ponto aqui. Como é que eu sei esse ponto? Eu sei que esse aqui é um meio e eu sei um meio negativo, né? Deixa eu pegar do lado direito, que é positivo. Eu sei que aqui é um meio e esse aqui seria o quê? Que pedaço é esse aqui? Que pedaço é esse? É um 4, né? O meio, esse pedacinho aqui é um sobre 4. Então, para saber esse ponto, eu somo um meio mais um quarto. Um meio mais um quarto. Um meio mais um quarto, o mínimo é 4. 4 dividido por 2, 2. Vezes 2, 2. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 1, 1. Então dá 3 sobre 4. Uma outra maneira de você ver isso é o quê? A gente sabe que aqui é um quarto. Então aqui vai ser 2 quartos. E aqui 3 quartos. E aqui 4 quartos, né? Maneira de ver isso. Então esse ponto aqui é o que eu vou atribuir agora, para a gente saber onde é que fica. Fazendo agora x igual a 3 quartos, a gente tem f de 3 quartos igual, vai ser 3 quartos elevado a 4 menos 1. 3 elevado a 4, 4 elevado a 4. 4 elevado a 4, a gente sabe que já foi feito lá acima, é 2 elevado a 8. Sim, o menos 1, né? Esquecendo do menos 1, menos 1. Aí fica 2 elevado a 8 e 3 elevado a 4. Eu quero saber quanto é que é esse 3 elevado a 4. 2 elevado a 8. Aí fica 3 elevado a 4, que dá 81, menos 1. Não dá um número conhecido assim de fazer a conta, sem precisar da calculadora. Então a gente faz na calculadora. Fazendo essa conta na calculadora, 2 elevado a 8 dá 256. Aí fica 256, né? Que é 4 elevado a 4. Aí 81 dividido por 256 dá aproximadamente 0,3164. Aí quando a gente fizer menos um, aí resulta em menos 0,6835, né? Aproximadamente 0,6 negativo. Aí a gente coloca no gráfico. X igual a 3 sobre 4, y igual a menos 0,68. A gente coloca no gráfico. X igual a 3 sobre 4 e y igual a menos 0,68. Se aqui é 0,5, então menos 0,68, menos 0,5, né? Menos 0,68 é mais ou menos por aqui, ó. A gente faz a base, tan, 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 mais ou menos por aqui. Mesmo jeito para o outro lado. Bom, então a gente sabe que o gráfico vai ser mais ou menos isso aqui, ó. A gente vai passar por aqui, vai até ali. Vai passar por aqui. E agora?
Para cima, o que acontece? Parecido com a parábola, né? A diferença é que ela é mais achatada aqui, ó. Ela é mais achatada aqui. E o que acontece aqui? Vai subir assim, para cá. Como é que fica? Basta a gente pegar um ponto à direita do um, né? Vamos pegar esse ponto aqui para saber o que acontece. Que ponto é esse? Vamos supor somando a mesma quantidade. Vai ser um mais esse pedaço aqui, ó. Ou a gente pode usar aquela ideia, né? Esse pedaço aqui é quanto? Né? Se aqui é um meio, isso aqui é um quarto. Então aqui vai ser 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos. Então esse ponto aqui é 5 quartos. Vamos aplicar ele. Aplicando x igual a 5 quartos, f de 5 quartos é igual a 5 quartos elevado a 4 menos um. Fica 5 elevado a 4, 4 elevado a 4, menos um. 4 elevado a 4 a gente já fez na parte de cima, 256. E 5 elevado a 4 resulta em 625, menos um. Resolvendo essa conta, resulta aproximadamente em 1,44. Né? Então a gente coloca no gráfico 5 sobre 4, 1,44. A gente coloca no eixo Y, 1, 1 é mais ou menos aqui, ó, 1, e vírgula 44 fica mais ou menos, vou ultrapassar, vai ficar mais ou menos aqui, ó. A gente vai ter esse ponto aqui, né? Da mesmo jeito do lado esquerdo, esse ponto aqui. Então dá para ver que ele cresce, ele muda o crescimento depois de um, cresce mais rápido, né? Depois do ponto um ele passa a crescer mais rápido. É mais ou menos isso o gráfico da função f de x igual a x a quarta menos um, polinômio, ok? Então, até a próxima.